Quando você usa uma ferramenta popular de inteligência artificial, tipo o ChatGPT, é difícil não se impressionar com a quantidade de coisas que ela consegue fazer. Ela pode ajudar numa pesquisa para um trabalho da faculdade, resumir textos longos, analisar planilhas cheias de dados e até criar uma receita para o jantar com os ingredientes que você tem na geladeira. Mas você já tentou usar o ChatGPT para resolver uma tarefa muito específica? Daquelas bem técnicas da sua área de trabalho? Se sim, talvez tenha percebido que na hora H, ele costuma escorregar e trazer respostas que não servem para o que você precisa. Esse tipo de tropeço não é uma coisa do ChatGPT apenas. Todos os grandes modelos de IA, como Gemini, Llama ou DeepSeek, esbarram no mesmo ponto. Eles são treinados com uma quantidade massiva de dados disponíveis na internet, que vão de vídeos do YouTube até artigos acadêmicos. Então, esses modelos gigantes podem até saber um pouco de tudo, mas são especialistas em nada. Alguns cientistas têm trabalhado para criar alternativas a esse padrão. É o caso do Heitor Ramos, professor da Universidade Federal de Minas Gerais e coordenador de um laboratório chamado Future Lab. Uma das linhas de pesquisa do Heitor é a de modelos fundacionais específicos de domínio. A ideia é substituir os modelos enormes e generalistas, tipo o ChatGPT, por modelos menores, treinados de acordo com a necessidade para quem vai usar. Por exemplo, um modelo treinado com dados do SUS para quem trabalha com saúde pública, outro com dados do Poder Judiciário para o escritório de advocacia, e por aí vai. Na conversa que eu tive com o Heitor, ele não falou só desse trabalho. Ele também contou que o começo da carreira dele passou longe da computação. O Heitor é formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba. E os caminhos que levaram ele a trabalhar com inteligência artificial hoje surgiram quase por acaso. Eu sou o Filipe Foratini e esse é o Área, um podcast do Instituto Kunume, produzido pelo Estúdio Novelo. Aqui eu converso com cientistas brasileiros que estão trabalhando em pesquisas de ponta na área da inteligência artificial. Bora para a entrevista com o Heitor. Heitor, bem-vindo ao Área. Obrigado. Eu queria começar voltando um pouco no tempo. E a gente, pesquisando, viu um detalhe curioso. A gente viu que no seu currículo Lattes você coloca a sua graduação de ensino médio e ensino fundamental. E a gente ficou super curioso por quê. E aí o Colégio Santa Madalena Sofia, em Maceió. Teve algum motivo especial para isso? Tô vendo que você está rindo em relação a isso. Teve alguma experiência que você viveu na escola que despertou interesse específico? Esses preenchimentos são de longas datas, né? Então isso aí foi quando eu criei meu currículo já há muito tempo. E eu tive uma relação muito boa com a minha escola. Foi a escola que eu estudei desde do ensino infantil até o ensino médio. Então, acho que por isso eu quis colocar lá para que a escola tivesse representada lá na minha formação, que eu acho que a formação começa desde criança mesmo, né? Que a escola acabou despertando minha curiosidade e tudo isso, né? Então, começou lá. E em qual cidade foi? Maceió. Em Maceió. E você, alguma coisa específica da escola que deu esse clique para você... A gente vai falar da sua formação depois dessa escola, que foi Engenharia Elétrica, né? A primeira formação. Você teve alguma coisa nesse processo que foi específico ali? Foi a vida me levando, assim. A gente, na verdade, escolhe a profissão muito cedo, né? E quando eu fui escolher minha profissão, a única coisa que eu sabia é que eu gostava de matemática e física. E eu não sabia muito sobre profissões e etc. E lá na UFAL, Federal de Alagoas, lá em Maceió, a computação era ainda muito incipiente na época, isso na década de 90. Tinha alguns cursos de processamento de dados, mas ainda não estava tão bem estruturado. Então eu me interessei por engenharia por conta dessa minha aptidão com matemática e física. E aí os cursos de engenharia lá em Maceió eram mais tradicionais, era engenharia civil, e isso não me atraía muito. E daí Campina Grande é um polo de tecnologia, então tem várias engenharias lá. E aí eu me interessei por fazer o curso lá. E quando eu fui ver, a engenharia elétrica era a melhor conceituada. Aí eu comecei a estudar sobre o assunto e vi que engenharia elétrica não é só transmissão de energia, geração de energia, é muito mais amplo. Tem toda a parte também de eletrônica, de microprocessadores, e aí vem tudo junto, né? Ele tem uma proximidade muito grande com ciência da computação. Nessa época eu ainda não pensava em computação não, tá? E aí durante a escola, né, tinha essas feiras de ciências, essas interações que faz a gente despertar a curiosidade, e eu sempre fazia por alguma coisa que ligava à tecnologia. Depois do seu trabalho de conclusão de curso, você foi fazer um estágio na hidrelétrica de Itaipu. Foi divisor de águas para mim.
Literalmente, né? Porque ali eu decidi que eu não gostava de engenharia. Quando eu vi o tipo de trabalho de um engenheiro eletricista mais tradicional mesmo, eu vi que eu não gostava daquilo, né? Era muito burocrático, era muito planejar paradas de manutenção, planejar a operação da usina. Eu adorava fazer as contas de engenharia e eu vi que lá a conta mais sofisticada que eu fiz durante o estágio foi regra de 3. E aí foi muito frustrante para mim. Eu saí de lá totalmente perdido, sem saber o que ia fazer na minha vida. E eu tenho uma passagem curiosa aí nesse meio tempo. Quando eu estava lá, eu não sabia o que ia fazer depois do estágio. E um amigo meu me ligou e disse assim: Heitor, o que você vai fazer quando terminar o seu estágio? Eu disse: não sei. Tenho a mínima ideia, estou totalmente desorientado porque eu não me identifiquei. Aí ele falou: eu vou lhe inscrever no mestrado. Eu disse: não faça isso não porque eu não estou nada ainda decidido e tal. E ele me inscreveu no mestrado. Que coisa. De engenharia elétrica. E aí, quando eu voltei, eu estava no mestrado. E aí, outra coisa curiosa, né, que a vida vai levando. Eu tive iniciação científica, era um indiano. Lá em Campina Grande tem uma comunidade de indianos. E eu fui orientado por um indiano na iniciação científica. Ele falava muito assim: você devia fazer computação, você tem muita aptidão. E eu dizia para ele: não, mas eu estou fazendo engenharia elétrica, não tem nada a ver, eu não sei nada de computação. Ele disse: você deveria fazer computação. E ele insistia muito nisso. E eu sempre relutava. E quando eu voltei, era para fazer mestrado com ele. Ele falou: mas eu não disse a você que era para você fazer computação? Aí eu contei um pouco da história que foi acidental o meu caso com aquele mestrado, e eu não cheguei a terminar esse mestrado, tá? Porque aí depois eu passei no concurso no Cefet, na época era Cefet, na época era Escola Técnica, e eu passei num concurso curioso de computação. E aí começou a misturar com computação. Daí eu estava esperando um momento para eu poder dar continuidade a essa formação, foi quando a UFAL abriu o mestrado, esse mestrado em modelagem. Aí foi quando eu fiz o mestrado e depois eu não parei mais. E me encontrei, e aí eu só me senti confortável em dizer que eu trabalhava com computação quando eu fiz o doutorado. Antes disso eu não me sentia confortável, não. A síndrome do impostor viveu comigo, vive, né? Sempre a gente tem um pouco disso, mas viveu por muito tempo. Quando foi a primeira vez que você viu alguma aplicação de inteligência artificial que te chamou a atenção e você falou: isso aqui tem um potencial diferente? Quando eu estava no mestrado, que eu estava procurando com o que trabalhar, eu me deparei com um tema que me despertou curiosidade, que era sistema multiagentes. Começo dos anos 2000. Eu comprei um livro, comecei a ler aquilo ali e tal. Era muito incipiente, estava muito diferente do que a gente conhece por agentes hoje. Já tinha o conceito, mas assim, não tinha muita aplicação, era bem frustrante. Porque você não conseguia mostrar a utilidade daquilo. E aí, no meu mestrado, eu decidi ir para a área de imagens. Eu fiz com visão computacional. E quando eu comecei a fazer aqueles trabalhos, aí sim, aí eu despertei a curiosidade e eu vi que tinha aplicação. Esse mestrado teve uma interação com uma empresa, na época, não chegou a ser financiado por essa empresa, mas tinha uma pessoa de uma empresa que falou de um tema e etc. E esse tema era detecção de pornografia. Então a ideia era que a gente desenvolvesse esses filtros de pornografia, etc. E a gente conseguiu desenvolver as bases disso na minha dissertação, com visão computacional, e eu vi que aquilo tinha muita aplicação. Né, dava para fazer muita coisa interessante. Daí, quando eu fui para o doutorado, eu mudei um pouco, né, eu fui para a área de sistemas distribuídos, mas eu sempre gostei muito da área de dados, acho que por causa do próprio mestrado, mas quando eu terminei o doutorado, eu não era um cara naturalmente de IA, né, apesar de ter feito o mestrado nessa área, o doutorado tinha uma outra coisa de dados, mas não era bem IA. E aí depois os alunos me levaram, assim. Começou a ter muito interesse por isso, eu comecei a ver que a área estava crescendo muito, e mais ou menos naquela época os alunos estavam muito interessados e me levaram por esse caminho. E aí eu queria puxar um pouco do assunto do seu projeto, né, que é modelos fundacionais. Queria que você explicasse, assim, para uma pessoa leiga, assim, uma pessoa que te encontrou no Natal e falou assim: cara, você está trabalhando com o quê? Eu acho que a melhor forma de você falar para uma pessoa 100% leiga é você fazer o paralelo com os modelos de linguagem. Os modelos mais conhecidos, vamos dizer, são ChatGPT, Gemini e tal. Então, basicamente, o que está lá no núcleo desses grandes modelos é um modelo fundacional. Então, por exemplo, o ChatGPT é uma aplicação que foi desenvolvida em cima do modelo fundacional GPT. E o que é esse modelo fundacional? É um grande modelo, tipicamente muito grande, que ele processa grandes quantidades de dados. Ele aprende sobre essas grandes quantidades de dados. Ele não sabe fazer nada. Ele só sabe representar bem esses dados. Ele aprende boas representações dos dados. Aí, para que serve um modelo que não sabe fazer nada, né? Essa é a pergunta que vem logo depois. O modelo não sabe nada, mas ele conhece tão bem o dado que rapidamente se desenvolve uma aplicação com ele. Então, o que acontece nesses modelos, hoje a gente conhece mais as aplicações de chatbot, que é a forma de você interagir com esses modelos que conhecem muita coisa. Mas isso pode ser para qualquer aplicação.
Então, se você tem lá uma base de dados muito grande, base de dados médicas, se ele conhece bastante aquela base de dados, você tem um grande modelo que não sabe resolver nenhum problema, mas conhece aquela base de dados, rapidamente você vai lá e desenvolve uma aplicação para detecção de auxílio diagnóstico de câncer, por exemplo, baseado não só na imagem, mas baseado em todo o prontuário médico daquele paciente. E ele vai analisar várias dimensões ali desses dados e você consegue desenvolver essas aplicações mais rapidamente do que se você não tivesse. Então, o modelo fundacional, acho que ele é uma base de sustentação para várias aplicações avançadas de IA. E tem a questão desses grandes modelos serem desenvolvidos pelas Big Techs, né? A base pode ser científica e acadêmica, mas a aplicação é criada por essas grandes empresas. O primeiro modelo que surgiu, que fez muito barulho, foi o ChatGPT, né? A primeira aplicação. O que aconteceu ali é que as bases científicas estavam montadas para aquilo. Não teve um avanço científico no próprio ChatGPT tão absurdo. Mas teve um grande projeto de engenharia que eu acho que muita gente que conhecia a área não estava preparado para aquilo naquele momento, não esperava aquilo naquele momento. Um grande desafio que a gente enfrenta agora nessa área é que esse conhecimento de engenharia, ele está na mão de pouquíssimas empresas. Então, se você for na maioria das universidades, os pesquisadores, eles conhecem os fundamentos, mas eles não têm a experiência de treinar modelos desse porte. Não por falta de capacidade técnica, não é isso, mas por falta de recurso. Ninguém tem máquina para isso e ninguém tem a quantidade de dados que as Big Techs têm, né? Não é à toa que os grandes pesquisadores estão ligados a elas também. Vários pesquisadores de grande renome têm alguma coisa associada a essas grandes empresas, porque eles têm acesso a recursos e têm acesso a dados, né? Imagina você treinar a imagem e você ter acesso a toda a base do Instagram, né? Então, essas poucas empresas vão ter não só o conhecimento técnico de engenharia mesmo para produzir esses produtos, só elas detêm, e além disso, os dados produzidos pela humanidade vão estar disponíveis para elas fazerem o que quiserem com isso. É uma preocupação, a gente não sabe qual o caminho que isso vai tomar, né? Ninguém vai ter uma bola de cristal hoje para dizer o que vai acontecer daqui a 30, 40 anos, mas isso é bastante preocupante e já tem muita gente preocupada com isso. Tem uma mudança muito clara no modelo de negócio dessas grandes empresas. Pegando, por exemplo, a OpenAI, que não tinha fins lucrativos e passou a ter, ela começa a oferecer serviços do ponto de vista mais pessoal. Como é que você enxerga os próximos passos dessa mudança? Teve uma coisa disruptiva, mas muito menos disruptiva do que esses grandes modelos, que foi o uso dos e-mails através das interfaces web, né? Gmail e etc. Quando a gente começou a usar o Gmail, ele tinha uma quantidade de espaço ali absurda, ninguém pagava por isso. Com o passar do tempo, o Google, no caso, ele teve que lucrar em cima daquilo. Então eles começaram a limitar espaço de um jeito que a grande maioria ia sentir necessidade de... Né, primeiro eles ofereceram para você armazenar suas fotos, aí eles vão oferecendo mais coisa para ir capturando, e você vai ficando muito dependente daquele ecossistema, de modo que em algum momento você vai ter que pagar. E não é barato. A gente está passando por um processo meio que semelhante, né? Claro que são tecnologias bem diferentes, mas semelhante no sentido de que, por enquanto, você usa de graça. Alguns usuários pagam para ter modelos melhores e assim por diante. Os valores ainda são aceitáveis, mas quando você vai para o universo corporativo, por exemplo, eu não sei se as empresas estão preparadas para pagar o valor que vai ser cobrado. Vamos supor que eu tenho uma atuação muito ligada a um determinado mercado. Tá? Então, meus clientes estão nesse mercado. Por que eu preciso de um modelo que sabe escrever uma carta de amor? Por que eu preciso de um modelo que sabe me ajudar na culinária? Mas eu estou pagando o valor do token por um modelo que faz tudo isso. Mas a minha empresa não precisa disso. Então eu acho que em algum momento essa conta vai chegar e as empresas vão refletir, não, peraí, isso está muito caro. E aí entra um outro paradigma, que são os modelos que são específicos de domínio. Então você vai ter modelo que ele sabe muita coisa, mas daquele domínio que você trabalha, ele não precisa saber fazer uma carta de amor. E existe um outro paradigma também, que são o que a gente chama de Small Language Models, são os modelos pequenos, tá? Ainda são grandes modelos, mas não são do porte desses modelos gigantes que a gente conhece, né? E aí, esses Small Language Models também podem ser uma alternativa a esse problema que eu estou falando. Então, de repente, vai ser muito mais barato para uma grande empresa ela ter um modelo específico para ela, que faz o papel, mas não sabe fazer uma carta de amor. Tá? Não sabe
lhe sugerir uma receita para você fazer um jantar hoje à noite com sua família. Mas entende o universo daquele cliente, daquele negócio como... Do negócio da empresa e assim por diante. Tem a mesma função, né, muito parecida em termos de qualidade com esses grandes modelos, mas específico para aquele domínio. Só o tempo vai dizer, né? Mas eventualmente vai fazer mais sentido do que esses modelos gigantescos que sabem fazer tudo que a humanidade já aprendeu a fazer na vida. A gente começa a fazer um paralelo também com o uso disso de uma questão talvez um pouco mais impactante dentro desse universo. E aí a gente, num outro episódio do podcast, a gente falou muito sobre automação de processo e tal. Então tem um paralelo aí também, né? Esses modelos fundacionais, se eles estão bem treinados para uma determinada corporação, eles vão ajudar muito a automatizar o processo, porque eles vão conhecer os processos, né? Eles vão criar boas representações de todo o universo de dados que aquela corporação tem e produz. Então eles, de certa forma, eles já vão estar prontos para você desenvolver muito rapidamente essas aplicações. E essas aplicações são diversas, né? Inclusive de automação de processo. Vou falar um pouquinho do seu projeto então, o Future Lab. Qual foi a ideia desse trabalho e, assim, o que te levou a acreditar que podia se transformar em algo maior? Esse projeto tem 2 meses, eu acho, tá bem no início ainda. Então o projeto está andando super bem, está treinando a equipe já está começando a fazer coisas interessantes. A ideia é justamente explorar o conceito de modelos fundacionais específicos de domínio. Então são modelos fundacionais que vão resolver problemas específicos e não esse modelo geral que a gente tem. Com isso a gente consegue dar um corte em que a gente precisa de grandes equipamentos, mas não tão grandes quanto das Big Techs. A gente precisa de um grande volume de dados, mas não tão grande quanto os que a Big Tech tem. Então é um espaço interessante para trabalho e é uma coisa que eu acredito que vai ter uma importância grande lá na frente. Eu não acho que os modelos gigantes vão dominar todo o mercado. E tem alguma área específica que você sonha em impactar com esse desenvolvimento desses modelos, usando o trabalho que está sendo feito, que começou agora nesse lab? A primeira vez eu tinha muita vontade de fazer na área de saúde. Então, assim, o Brasil tem um diferencial de outros países, né, que é o SUS, e o Brasil tem uma quantidade de dados muito grande já disponível, né, por conta do SUS. Então eu sempre tive essa vontade de trabalhar nessa área, né, de pegar o SUS e transformar isso num grande modelo fundacional e tentar desenvolver aplicações interessantes que tenham um impacto interessante para a saúde pública, né, na questão do SUS. Como que é percebido, assim, por você e no laboratório, a questão de um investimento em pesquisa livre, assim? Como é que é isso para você dentro do laboratório ali no seu dia a dia, apesar de que tem pouco tempo que a gente está desenvolvendo esse laboratório juntos? Foi uma surpresa muito grata, assim, o modelo que o Instituto Econômico está buscando para financiamento desses projetos, tá? E para parceria, não só financiamento, mas a forma de parceria com esses projetos, porque, em geral, as empresas que nos procuram, elas têm um objetivo muito específico. Isso acaba limitando um pouco o impacto, até onde a gente pode ir, porque a gente tem um produto para entregar lá no final. Ele tem uma parte inovadora no produto, mas tem um produto, e para desenvolvimento de um produto, você tem um esforço que você gasta de equipe, etc., para ter aquela coisa acabada no final, entregar uma coisa que entrega valor imediato para a empresa, né? O Instituto Econômico está financiando pesquisa. Você deixa o pesquisador livre para ele fazer coisas muito maiores, e aí você tira do pesquisador uma coisa que é a empresa que faz melhor do que o pesquisador, que é transformar as coisas em produto. É claro que a gente tem, né? A gente faz isso e tudo, mas a empresa faz melhor. Então eu acho esse modelo muito rico. No próximo bloco, a conversa com o Heitor Ramos é sobre soberania. O que o Brasil tem feito para se posicionar na corrida global da inteligência artificial. Eu também bato um papo com um jovem pesquisador que trabalha no grupo do Heitor e publicou um artigo científico no periódico Importante quando ele ainda estava no ensino médio. É depois do intervalo. Nesse intervalo, deixa eu aproveitar para te falar um pouquinho sobre a Kunumi. Somos um instituto de ciência e tecnologia que apoia projetos de inteligência artificial com foco na pesquisa livre. Mais de 200 pesquisadores fazem parte da nossa rede, em laboratórios e universidades de vários estados brasileiros. O nosso objetivo é fortalecer o desenvolvimento científico e contribuir ativamente para a expansão tecnológica nacional. Um desses laboratórios é o Future Lab da UFMG, onde o Heitor trabalha. O time conta com 11 bolsistas que vão da iniciação científica até o pós-doc, além de 2 professores coordenadores.
O Future Lab é um espaço dedicado à pesquisa, experimentação e aprendizado coletivo nas áreas de ciências de dados, tecnologias digitais e transformação cultural. Para acompanhar o trabalho dos pesquisadores, é só seguir o perfil do laboratório no Instagram. O link está na descrição do episódio. Como em todo episódio do Área, o segundo bloco começa abrindo espaço para jovens pesquisadores que trabalham nos projetos apoiados pelo Instituto Kunume nos laboratórios pelo Brasil afora. O convidado de hoje é Pedro Henrique Barros. Ele é mestre em ciência da computação e está concluindo o doutorado na mesma área, ambos na UFMG e ambos sob orientação de Heitor Ramos, o nosso outro entrevistado de hoje. Os dois se conheceram em Maceió, quando o Pedro ainda estava na graduação, e já tinha uma façanha e tanto no currículo. Ele publicou um artigo científico em uma revista da Sociedade Americana de Física antes ainda de entrar na faculdade. Foi uma conversa ótima para inspirar quem sonha com uma carreira na área de tecnologia. Eu queria que você me contasse um pouquinho, assim, de onde você vem e como foi esse início aí da sua carreira. Eu sou natural de Maceió, meus pais também são de lá, e acabou que durante o processo da minha formação, meu pai sempre me tentou incentivar acerca de algumas disciplinas, entre elas exatas, e acabei adquirindo esse gosto. E posteriormente foi quando eu conheci a computação e acabei fazendo o curso técnico no antigo Cefet, atual IF, né, no caso de Alagoas e FAO, e aí tive um primeiro contato com a computação e eu acho que a partir disso eu comecei a adquirir gosto pela área e com isso entrei na graduação em Engenharia de Computação, onde eu conheci o professor Heitor e posteriormente vim aqui para BH fazer o meu mestrado e espero finalizar meu doutorado em breve. Mas teve alguma outra questão, assim, um momento que você viu e falou, cara, eu quero trabalhar com isso aqui? Durante o período do meu ensino médio/técnico no IFAO, eu tive contato inicialmente com pesquisa. Então, foi o primeiro contato que eu tive com pesquisa. Acabei dando a sorte de conseguir até publicar um artigo internacional durante o meu ensino médio. Então, foi quando eu tive o primeiro, talvez, insight do tipo que eu gostei muito de pesquisa, gostei muito do processo e talvez eu queria fazer isso o resto da vida. Quantos anos você tinha quando você publicou esse artigo? 16 anos. E qual que era o assunto? Era sobre, o pessoal chama de física da matéria condensada, mas especificamente mecânica e estatística. Então, a gente tinha um modelo basicamente de predição e simulação de doenças. Na época de Covid, esse modelo até acabou ficando bem famoso, que a gente chama de SAR, né? SIR, e a partir disso a gente fazia algumas predições de quando a doença iria evoluir, dependendo de alguns parâmetros do modelo, se essa doença iria se extinguir ou se iria continuar, por exemplo, continuamente no nosso sistema dinâmico. Principalmente no período da pandemia, esse modelo conseguiu ficar muito famoso, até algumas publicações científicas acerca desse modelo ajudaram algumas tomadas de decisões, tanto a nível governamental quanto a nível de pesquisa de fato, e acredito que foi uma experiência muito gratificante e muito interessante para mim. Eu queria que você desse uma dica, assim, para quem está começando, bem nesse universo mesmo, assim, da possibilidade de você focar. Para quem está hoje estudando e está debruçado na tese e está ali, você que já está vendo isso um pouco mais de cima, assim, terminando seu doutorado agora. Eu acredito que ainda, essencialmente, não comecei minha carreira, né, nem que eu estou no início, eu estou tentando finalizar para iniciar minha carreira, mas acredito que o auxílio e a gestão de pessoas experientes, aí no caso a gente na academia denomina como orientador, tende a ser um papel muito principal. Então, tentar encontrar orientadores que façam sentido, que tenham uma visão de muito parecido com a sua, tende a ser muito interessante. Tentar buscar a ajuda dos colegas, principalmente quando a gente tem essa transição do ensino médio para a graduação, acredito que é uma transição bem forte. A gente observa que a gente fica um pouco meio perdido, é um ambiente muito novo, às vezes é um ambiente um pouco agressivo, um pouco intimidador, então você não está só nesse caminho. Então buscar a ajuda de seus colegas, buscar a ajuda de orientador de pessoa mais experiente, tende a facilitar muito esse tipo de processo. Então talvez eu acredito que uma dica que eu daria seria essa. A tecnologia, ela desenvolve impulsos, né? E é um desenvolvimento humano. Como é que você imagina isso daqui a 10 anos? Do que você acha que a gente vai estar falando, assim? O que a gente está vivendo hoje é, obviamente, numa determinada escala, é o que a gente muito viveu, por exemplo, quando a internet surgiu. A internet surgiu como uma infraestrutura que tende a comunicar pessoas. Em cima desse tipo de estrutura foram criadas aplicações. Hoje em dia a gente tem o e-mail, a gente tem o WhatsApp, a gente tem redes sociais. São todas aplicações que são construídas em cima dessa infraestrutura da internet. Hoje em dia, quando a gente está falando em IA, a gente está criando uma estrutura, até uma estrutura que a gente
ainda está entendendo muito bem o que seria isso, mas a gente está criando uma infraestrutura para construir aplicações de aprendizado de máquina em cima dessa estrutura. Então, eu imagino que os processos humanos de criação, de produção vão acelerar muito quando a gente pega exemplos, por exemplo, de geração de texto de 5 anos atrás para hoje. Se fosse fazer talvez uma predição, acredito que seria essa evolução de que diversos aspectos de nossa vida, o que, abrindo parênteses, isso é até um pouco preocupante, eles serão governados, eles serão afetados pela inteligência artificial. Então, acredito que tem alguns pontos a se comentar, mas essa seria talvez uma previsão mais pontual acerca desse assunto. Depois de ouvir o que o Pedro Barros pensa sobre o futuro da IA, bora para a segunda parte da entrevista com o professor Heitor Ramos. A conversa girou ao redor do assunto soberania nacional em IA, um tema em que o Brasil ainda está dando os primeiros passos. Tem alguma coisa que você acha dessa forma brasileira, assim, né, de desenvolver ciência? Você percebe que é uma coisa brasileira, assim, da interação, do desenvolvimento, do questionamento? Ou nada culturalmente, assim, específico? Se a gente for para um modelo de linguagem, a língua brasileira ela é menos estudada, a língua portuguesa, né? Ela é menos estudada do que a língua inglesa. Então, os modelos que trabalham com representações da língua inglesa estão mais maduros do que da língua portuguesa. Então, nesse aspecto, existem algumas diferenças, sim. Existe essa questão da gente ter um olhar específico, mas as tecnologias por trás, o desenvolvimento científico que tem por trás, ele é universal. Agora, a aplicação, existe uma variação. Então, esses modelos que tem por aí, eles, apesar de trabalharem com a língua portuguesa, eles ainda não são tão bem testados e tão bem treinados para essa língua portuguesa. E aí eu queria tocar um pouco no ponto da soberania nacional. Assim. Não existe ninguém, né, que está na academia que não está preocupado com isso, né, principalmente trabalhando com esse assunto. Queria saber como é que você vê isso hoje, os riscos, as possibilidades e o que está sendo feito. A gente tinha falado sobre as Big Techs, que detêm toda a tecnologia, né, para treinamento e para construção mesmo desses modelos. Está tudo no norte global. O sul global tem muito pouca iniciativa nesse sentido. Então, é quase inevitável a gente pensar num mundo em que isso não esteja pervasivo em todas as aplicações, tá? Está no nosso editor de texto, no nosso editor de transparências. Essa tecnologia está embutida em tudo, né? E a gente ficar com essa tecnologia sendo dominada por 6, 7, 8 empresas é muito perigoso. Porque a gente está indo para um modelo de negócio em que tudo está dependendo dessas empresas. As empresas vão fazer o que elas quiserem quando elas tiverem domínio total do mercado. Então, essas iniciativas, elas promovem soberania nacional, porque em algum momento a gente vai ter que ter a autonomia de dizer assim, ok, a gente pode usar vocês, mas pode não usar vocês. E eu acho que isso só vai acontecer se a gente promover esse desenvolvimento científico aqui dentro. Isso é uma coisa que, por exemplo, a China faz, tá? A China não depende desses modelos baseados em empresas norte-americanas, ela desenvolve o dela. O DeepSeek veio, né, e deu uma rasteira em algumas ações aí por conta disso, porque eles perceberam que tem coisa fora de onde eles atuam. O Brasil tem um projeto, que é o PIBIA, né, que é o Plano Brasileiro de IA, né, mas assim, as coisas acontecem lentamente ali, né? Eu não sei se ele vai conseguir ter esse resultado tão competitivo só dali. Então, quando a gente tem essas iniciativas que não são só governamentais, a gente pode impulsionar isso e aí, de fato, a gente conseguir ter coisas brasileiras que consigam competir com o mercado internacional e, de repente, a gente tem um grande modelo aqui brasileiro, né? E não fica dependente deles. Perfeito. E a última pergunta, como é que você vê hoje a aplicação, o uso, o impacto da inteligência artificial no desenvolvimento da ciência brasileira? Assim? O que você pensa sobre isso e que mensagem você gostaria de deixar sobre isso? Eu acho que a IA, ela tende a ajudar em tanta coisa. Por exemplo, você vai fazer hoje um levantamento bibliográfico, a IA ajuda. Os ciclos de desenvolvimento de um trabalho científico são muito mais curtos hoje do que eram antigamente. Então, se você pega, por exemplo, o que eu fiz na minha dissertação de mestrado, dá para fazer hoje num piscar de olhos. A IA, ela impulsiona isso, faz com que a gente consiga ter ciclos menores e tão bons quanto, ou às vezes até melhor, em termos de qualidade, com um pouco menos de intervenção humana. Então, a gente
põe o ser humano onde ele deve estar, que é no lugar mais criativo, no lugar mais de pensar as coisas, e deixa a coisa mais automatizada para as máquinas fazerem. Então elas ajudam em vários processos. Tem que ter alguns cuidados, né? Sempre os cuidados aí ligados à ética, porque ela pode gerar uma tese meio que sozinha e você dizer que aquela tese é sua. Então tem que ter cuidados ligados às questões éticas, às questões de privacidade. Esses grandes modelos foram treinados em dados que não necessariamente as pessoas concederam acesso. Então tem questões de privacidade, questões éticas, tem muita preocupação envolvida, mas também tem muita facilidade em a gente ter uma produtividade maior. Então, eu acho que a gente vai conseguir produzir ciência cada vez mais em ciclos mais rápidos, de melhor qualidade, mas tem toda a preocupação ética aí junto com esse processo. No próximo episódio, a gente vai falar sobre como desenvolver a inteligência artificial de forma ética e confiável. O Área é um podcast do Instituto Kunume, produzido pelo Estúdio Novelo. Está disponível em todas as principais plataformas de áudio e também no YouTube. Siga o podcast para não perder nenhum episódio. A pesquisa e o roteiro são do Leonardo Aquino. O tratamento de roteiro é do Vitor Hugo Brandalize e a produção é da Ashley Calvo. A montagem desse episódio é da Luísa Silvestrini. A sonorização e mixagem são da Mariana Leão e da Júlia Matos. A trilha sonora original é da Estela Nesrini. A direção de locução é do Rodrigo Alves. Nós gravamos as entrevistas no RVL Studio em Belo Horizonte e a locução no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro. A direção executiva do Estúdio Novelo é da Marcela Casaca, a gerência de parcerias é da Luísa Sade e a gerência de produto é da Juliana Jäger. A coordenação de produto é da Bia Ribeiro, que também faz a distribuição dos episódios com o apoio da Isabel de Santana. Eu sou o Felipe Foratini e te encontro no próximo episódio. Até lá!